Amigos, voltamos com o programa TV Saúde, hoje com a presença ilustríssima do Dr. Marco Fábio Coggi, de São Paulo, diretor da Neuropsicotronics, e do Dr. Márcio Bello, consultor em gestão de estresse. Tema de hoje, tema importantíssimo, redução do estresse pelo biofeedback, que o doutor já falou que é a autorregulação, não é, doutor Marco? Exato. Doutor, o senhor estava falando no bloco anterior sobre os danos causados ao nosso organismo devido ao estresse. O senhor quer falar mais detalhado sobre o assunto? Pois não. É bastante complexo, os danos são bastante complexos porque são variados. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, quando você entra numa situação de estresse, o corpo tem que ter energia para você lutar ou para fugir. De onde vem essa energia? Então existe toda uma fisiologia preparada para que você libere essa energia para o corpo. Então dos responsáveis, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, induz a fabricação, ou você transformar o glicogênio em glicose no corpo, para você estar preparado para isso. Mas não só isso, ele começa a pegar as proteínas, transformar em energia. Então a pessoa começa a perder massa óssea. Daí ela começa a acumular gordura interna nos órgãos. Por exemplo, a esteatose hepática é um acúmulo de gordura no fígado, né? Você começa a ficar com desejo por comida. Não é fome, é desejo por comida. Você compulsão alimentar. E o dia inteiro comendo porque você se sente na necessidade de ter energia para reagir. E não existe o perigo externo. Não existe esse perigo externo. Somente atualmente trabalha assim, né? Então isso começa a aparecer também no organismo, que chama de citocinas, que são produtos biológicos, né, que irritam as artérias. E aí você começa ainda a reduzir a parte da imunidade, chamada das imunoglobulinas, né? E a atividade do lobo central, que é onde você faz todo o planejamento de vida, começa a atrapalhar. Você não consegue raciocinar direito, você não tem clareza mental, você começa a se perder nas prioridades da vida e começa a bagunçar a tua vida, para do português claro, né? E a hipófise, ela que é um centro regulador muito importante, que regula a fome, o sono, o sexo, ele começa a ficar prejudicado essas atividades em si, né? Tem uma série de hormônios que são fabricados. E o hipocampo, que que faz a ligação entre a memória de curta duração com a memória de longa duração, ele começa a sofrer danos. E quando é um estresse muito forte, o estresse pós-traumático, ele começa inclusive a reduzir de tamanho. Pode reduzir 22%, 25%. Isso prejudica enormemente a memória de curta e longa duração a partir de então. E conforme vai aumentando a glicose no sangue para você fazer a reação contra o estresse, você começa a ter problemas de resistência à insulina. Aí vem a pré-diabetes e é um prato cheio para vir diabetes em seguida. Ou seja, se instala um caos no corpo, né? Se instala um caos no corpo, devido ao excesso de cortisol. Doutor, tudo isso que o senhor falou, eu acredito que muita gente que está assistindo o programa nesse momento deve sentir, muitas pessoas devem estar passando por estresse, pós-traumático ou não, mas isso é reversível? É possível de se controlar tudo isso e resolver esse problema, doutor Marco? É possível, sim, é possível. Eu queria mostrar só no próximo slide aqui qual é o mecanismo. Então o mecanismo começa na parte mais externa do cérebro, que é a cortical, onde a gente tem as percepções do ambiente, e tem os órgãos do sentido em que você vê, você ouve, então, e também aquilo que você pensa, aquelas vivências internas que você tem. Tudo isso forma um grupo de informações que ele passa da parte mais externa do cérebro para a parte mais interna, que é a parte cortical, subcortical. Nessa parte subcortical tem uma estrutura do sistema límbico, do sistema emocional, chamada amígdala. Essa amígdala do hipocampo, então ela tem uma função muito importante. Ela mantém você, ela dispara uma campainha quando você está em perigo, né? Então, se aparece o urso na tua frente, a amígdala já dá o sinal e você é inundado de hormônios e neurotransmissores para que você reaja àquela situação. E daí o teu corpo sente, na mesma hora, pulsação aumenta, respiração aumenta, a pressão arterial aumenta, o sangue que estava indo para as vísceras vão mais para a periferia, para a musculatura, para poder reagir, para você se limpar, né? E aí então todo o teu corpo desequilibra.
O problema é que quando isso se torna mais ou menos constante, a amígdala fica sempre excitada. Qualquer coisa dispara a amígdala. Aí a pessoa não dorme, a pessoa não come direito, a vida de relacionamento dela vai ser totalmente perturbada. Qualquer coisa a pessoa se irrita, então fica impossível de viver com a pessoa. Então é esse esquema que acontece, não é? E a gente fala que o sentimento nada mais é do que uma forma que a tua mente entende aquelas emoções que estão fisicamente ligadas ao corpo. Então, sim, respondendo a pergunta, nós vamos trabalhar na amígdala do hipocampo. Como? Através do biofeedback, você consegue, esse feedback, o que ele faz? Ele analisa a pulsação cardíaca. Então, quando a pulsação está de uma forma bem regular, bem tranquila, essa informação passa para todo o corpo, falando, olha, corpo, você está bem, está tranquilo, fique tranquilo. Aí a amígdala começa a desativar. Isso pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende da situação da pessoa, né? Então, esse estado em que você equilibra a tua fisiologia é chamada de coerência cardíaca. Por quê? Porque ele muda o traçado do coração, ele muda nesse estado. Então, batimento? O batimento ele é baseado entre 2 pulsos, 2 batimentos. Tem uma distância, você faz tum, tum. Essa distância, que descobriram em 1965, que ela é extremamente importante para você começar a analisar como é que está a pessoa. Olha que engraçado. E começaram a analisar o sofrimento fetal. A criança que entrava em sofrimento durante o parto, então eles começaram a analisar por aí. Daí se expandiu para uma série de coisas. Muitas doenças cardíacas são estudadas assim, que chama de variabilidade da frequência cardíaca, entre um impulso e outro impulso. Certo. E esse equipamento que o senhor vai apresentar para nós, o Cardio Emotion, ele é capaz de equilibrar? O que ele faz é assim, ele fala como você está. Tá. E aí tem uma série de exercícios para você alterar. Então, quando você altera a tua fisiologia, ele fala você alterou. Então, é por isso que é biofeedback, é um feedback da tua autorregulação. É uma autorregulação. Certo. Exatamente isso, uma autorregulação. Então, esse é um aparelho, é um mecanismo para mostrar como que você está. Né? Até, Michele, se você puder focar aqui na mão do doutor. Doutor, o senhor pode mostrar para aquela câmera lá, que a Michele está fazendo o enquadramento? Então, basicamente, ele tem um sensor. Se o senhor puder ficar com a mão um pouco, isso. Aqui? Parado aqui, ó. Aonde o senhor está? Deixa a mão nessa posição, por favor. Isso. Ok, Michele? Isso, olha lá. Pode falar, doutor? Então, é basicamente um sensor. Esse sensor aqui é não invasivo, ele é totalmente atóxico. É uma luz infravermelho que tem. E que quando você coloca no lobo, ele começa a acusar a presença de sangue no lobo da orelha, né? E tem um plug chamado unidade USB que você coloca no computador. É uma porta USB, então. É como se fosse um pendrive. USB, como se fosse um pendrive. Tão simples quanto um pendrive. Então, nesse instante que está acontecendo, eu tenho uma emissão de luz aqui e uma parte do meu sangue está pegando essa luz. Ele vai mandando pela porta USB, a porta USB transforma e aparece no computador. Aí tem um software, no computador que vai fazer a leitura que chega pelo pendrive, no caso, que é o Cardio Emotion. Isso. E aí nós temos basicamente um módulo que você analisa a tua pulsação direitinho e 9 jogos. Esses jogos são jogos que respondem ao teu estado emocional. Então você, aprendendo como você faz a tua autorregulação, né? Você vê na tela do computador através do biofeedback, que é o bonequinho, você mexe, tem toda uma... Interessante. É bem lúdico. Doutor, nós vamos para mais um intervalo. O programa está muito, mas muito interessante. É um tema aí que eu acho que a maioria da população sofre de estresse hoje, né, pessoal? A maioria da população, devido aos problemas do dia a dia. O doutor está ciente disso também, o Márcio. Enfim, você não mude de canal nesse momento. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar, o doutor vai demonstrar o Cardio Emotion para você entender melhor a importância desse equipamento e como fazer para você ter uma qualidade de vida melhor. Quer mais? Então fique ligado que eu volto já.